Você já parou para pensar em quantas profissões, quantos profissionais são necessários para a construção de um motorhome? Você ficaria bobo com isso. Deixe seu comentário aí que nós vamos trocar ideia sobre esse assunto. Eu sou o Moraes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que está chegando agora, não esquece de se inscrever, deixar o seu comentário e dar o seu like. Essa porta aqui que já está instalada, né, a porta original, já foi convertida em uma porta para motorhome, mas esse aqui é um assunto para uma outra história. Parte traseira já concluída, aqui tem que ser fixo num parafuso, ela tem vários ângulos diferentes, um abaloado bem no centro da chapa. Se olhar aqui, ó, dá para perceber, porque ele acompanha a traseira certinha, sobe e faz essa curva. Porém aqui na lateral, ela tem um ângulo bem diferente. E no centro, ela também, tanto para a direita como para a esquerda, ela faz desse jeito e desse jeito. Então, se não prender aqui com parafuso, ela acaba soltando depois, porque ela fica sob pressão. Mesmo que escore ali para a cola secar, com o tempo ela vai abrir. A não ser que faça de fibra e molde a peça pelo vidro, o que daria um trabalho e um custo elevado. Então, como eu trabalho com ACM, eu prefiro fazer com ACM e moldar a peça. Para que ela dê essa curva aqui certinha no meio, eu vou mostrar na parte interna o que eu fiz. Essa parte, o fechamento traseiro, é uma das partes mais complicadas e que exige mais tempo, mais atenção e estar atento aos detalhes. Ele tem um abaloado na horizontal, um abaloado na vertical, e isso muda com as laterais. Então, se você colocar as travessas nesse sentido, assim, ó, se você colocar elas na vertical, não vai funcionar, vai dar defeito. A chapa vai se dividir em três partes. Quando você olhar na lateral, a parte externa lá, se olhar assim de lado, você já vai ver os defeitos da chapa. Então, essa peça aqui tem que ser colocado apenas uma, e na horizontal tem que ser colocado desse jeito aqui, ó. O desenho do abaloado desse tubo, você tem que tirar do vidro que estava aqui. Você vai fazendo o abaloado e vai conferindo lá no vidro para ter certeza que está 100%. Colocou aqui, aí você vem com o fechamento. Aí vai ficar desse jeito aqui, sem nenhum defeito. E precisa ser parafusado, tá? Totalmente parafusado em volta. Só a cola não segura, com o tempo ela solta. Aqui do lado você tem que soldar na base e depois colocar um ferro chato fechando aqui para a estrutura. Por que tem que ter esse chato aqui? Porque essa solda aqui pode ser que ela trinque, né, com o balanço. O carro ele trabalha assim na traseira e trabalha assim entre a traseira e a dianteira, esquerda, direita, o tempo todo. Então isso daqui, se você não colocar essa peça que vai servir como um contrabalanço, a solda na ponta vai trincar. Aqui nessa parte da lateral, já vou fazer o fechamento, mas será um trabalho já bem diferente. Aqui vai ter um perfil, né? Esse perfil, a chapa vai encaixar aqui por dentro e vai ficar essa facezinha aqui em destaque, aparecendo. Ele é parafusado aqui, tá? Todo ele é parafusado de uma ponta a outra. Aqui não tem como a chapa sair nunca. E a lateral dele também tem uma inclinação, né? Como se pode perceber aqui, tem uma inclinação e um leve abaloado. Então a chapa também será parafusada em cima e colada aqui em toda a parte externa da estrutura. As chapas daqui, que eu já tinha mostrado em um vídeo que estava tudo solto, agora não está mais, porque está todo fixado por dentro com cola e fixado com parafuso aqui, ó, direto na estrutura. Parafuso autobrocante de 4 milímetros. Esses parafusos aqui vão sumir, isso aqui não vai aparecer nada, que a chapa vai pegar aqui por cima, tá? Então agora nós vamos para a sequência fazer o fechamento, para depois no próximo passo já fazer a instalação das janelas basculante. Muita gente me pergunta como que eu faço a utilização do perfil, né? Esse perfil de alumínio aqui. Nesse caso eu usei o alumínio brilhante.
Eu vou mostrar um pouquinho aqui dos detalhes, que ainda não foi feito aqui o acabamento, mas ele tem um encaixe e ele é desse jeito aqui, ó, encaixado por dentro do perfil. Esse perfil ele é parafusado na estrutura do ônibus. Aí ele tem essa abazinha aqui, ó. Você parafusa, depois de parafusado com alto brocante de 4 milímetros, você vem com a lixadeira e desbasta a cabeça dele para que a chapa possa encaixar aqui. Essa é a única forma de fazer e é desse jeito que eu faço, para que não crie marcas ou imperfeições aqui na superfície próxima do perfil. Aqui na parte traseira é a mesma situação do teto. A chapa de ACM vem, passa aqui 8 centímetros para cá na fibra da parte traseira aqui do carro. Ela vem até aqui assim, já para evitar ondulação. E fica a dica, né? Porque se você coloca muito próximo aqui, pode ter risco de imperfeição aqui no ACM. Se você traz ela justo, procura encaixar aqui o máximo possível, você vai evitar ondulações aqui, o que tornará o acabamento muito melhor. Pois foi colocada aqui a calha original, aqui ainda vem a capinha, né, que cobre essa parte aqui, tudo parafusado com alto brocante. Aí ficou assim, desse jeito. Se fez necessário também o lixamento para tirar imperfeições aqui da fibra. Agora aqui pela parte interna, eu vou dar algumas dicas para quem está utilizando material fino, vetroresina ou qualquer um outro tipo de material abaixo de 3 milímetros. Tá? As dicas são o seguinte: na chapa de ACM, que ela tem, que é o caso desse carro aqui, ela tem 3 milímetros de espessura e é um material rígido, né? Meio rígido. Então, é diferente da vetroresina, que você consegue enrolar e fazer um rolo. Com a chapa de ACM você não consegue sequer dobrar. Então, é um material mais rígido e mais resistente. Então, o tamanho máximo para os quadrados é mais ou menos esse aqui, 60 por 40, 70 por 50 no máximo. Não se pode deixar um espaço maior que isso. Tá? Utilize ferro chapa 19 ou 18, tubinho 40-20 ou 50-30, um material nem que seja mais barato para colocar mais travessas aqui, só que de forma adequada para não mexer com a estrutura do carro, não deixar ela muito rígida. Isso prejudica muito aí a parte de suspensão e balanço do carro. Então, se você utiliza a chapa 2 milímetros, que não é o correto, não é viável utilizar a chapa de vetroresina ou qualquer um outro tipo de chapa com menos de 2 milímetros, a não ser alumínio, chapa galvanizada. Aí você pode usar a chapa 18, 19, que vai dar 1.20, 1.5, chapa de alumínio, que é a mesma coisa, no máximo com 2 milímetros de espessura. No caso da utilização de chapa de vetroresina ou qualquer outro material flexível com 2 milímetros, é muito ruim, muito pouco. Se você já fez ou pretende fazer, então você precisa diminuir esse espaço aqui o máximo possível, só que sem amarração estrutural. O que é sem amarração estrutural? Você vai pegar uma cantoneira de alumínio ou de chapa galvanizada dobrada, fazer a dobra dela para que você possa parafusar aqui, fazendo o fechamento desse espaço, diminuindo ele pela metade. A chapa vai ter um apoio nessa peça, ela não vai ter ondulação, nem vai abaloar com a quintura. Então essa é uma das dicas mais importantes para quem está usando material fino. Agora, se você utiliza pelo menos, eu indico, no mínimo 3 milímetros, tá? 3 milímetros, aí já muda, você pode deixar um espaço de 40 por 60, no máximo 50 por 70, 50, 70 ou 70, 50. A medida correta, existe uma medida correta para esse uso de chapa? Sim, claro, se eu for usar vetroresina ou qualquer material flexível, eu não utilizo menos que 4 milímetros. Porque 4 milímetros já me dá uma resistência mecânica bem maior. E eu não vou ter problemas de abaloação
ou problemas defeituosos na superfície da chapa na parte externa, né? Que é a parte que mais aparece é na parte externa por conta do brilho da chapa, né? Ou até mesmo se fizer uma pintura, os defeitos vão estar lá. Como eu falei na gravação que eu fiz externa, o tamanho da chapa que eu deixei encaixado aqui, aqui está, uma média de 11 centímetros embutido por trás entre a estrutura e a fibra da parte traseira. Na parte superior aqui, na parte superior, uma média de 3 a 5 centímetros encaixado por baixo da fibra. Aí você pode perguntar, mas se ela é toda alinhada, por que 3 a 5? Então eu vou te responder. Essa chapa, ela tem 1,22 m por 5. Eu tive que fazer o corte nela. Como a estrutura do carro, todos os ônibus, sem exceção, micros e ônibus, eles têm uma queda ou uma leve ondulação. O desenho não é 100% perfeito, nem em linha reta. Ele sempre vem diminuindo para a traseira. Isso faz parte do design do carro. Então eu fiz o corte na chapa, o corte não na parte de baixo, porque eu utilizei a parte reta original da chapa para que ficasse o encaixe perfeito no perfil de alumínio. Já na parte superior eu não precisei disso, porque ela está entre a estrutura e a fibra do teto. Então eu fiz o corte, ele começa aqui, deve dar mais ou menos uns 8 aqui, centímetros, né, de altura. Daqui assim, é isso mesmo, 9 centímetros de altura,